É, encrenca quando chega pra gente, nunca vem sozinho. Veja esse caso. Por exemplo, não chegou aqui 2 tornozelos falando, eu tô com rompimento do tendão do calcâneo. Não, chegou uma pessoa que reclamava de muita dor na panturrilha, olha, tá aqui, ó. Muita dor na panturrilha, doía desde o tendão do calcâneo até lá no alto. Mas não era só isso. Eu fui ver essa dor e ela tinha dormido fazendo gelo. Ela pegou aquele gelinho que você põe no congelador, não é nem congelador, tá no freezer. Pôs aquilo e dormiu. Junto porque ela também tinha tomado alguns analgésicos, analgésicos para dor, e provavelmente não sentiu nada. Conclusão, veio com uma baita bolha nas 2 pernas por conta dessa queimadura de frio. E aí você vai começar a trabalhar, fica aquela confusão, vamos lá, vamos ver o que a gente faz, por onde começa. E os tornozelos inchados, muita marca de hematoma, assim, quando o sangue escorre até para a sola dos pés. E a gente começou a fazer, tratar. Na próxima sessão ela chega pior, o tornozelo tinha piorado, estava mais inchado, mais sangue aparente, né, hematoma. Falei, caramba, como pode ser isso? Os pontos usados, geralmente eles desincham tornozelos e toca a pesquisar. Conclusão, descobri que ela tomava remédio que tinha estatina, e era um remédio para colesterol. Isso começou a me chamar a atenção, então, que ela tinha vários pontos de roxo no corpo. Ela ficava roxa muito fácil. E eu falei, caramba, o baço está falhando aí. Qualquer coisa vaza. E eu expliquei para ela, nós vamos ter que mudar a sua capacidade, ou melhor, a capacidade do seu corpo de reter o sangue nos vasos, senão qualquer coisa que eu fizer em você vai ficar assim. E a gente vai ter que enrolar um pouco essa coisa de cuidar aí da sua lesão. E foi o que a gente fez, né? Mudei a estratégia e ela desesperada, e aquilo me chamou a atenção. Esse desespero dela é porque ela é uma pessoa que precisava trabalhar, vive de projetos, e com a perna daquele jeito ela não conseguia andar, ela não conseguia nem visitar os clientes, nem fazer nenhum contrato, não era possível, porque tinha esse problema da locomoção. Gente, a coisa não é simples. O que era a dor na panturrilha, que ela também tinha, e o que era essa queimadura de frio? Orientei para ela como fazer com aquelas bolhas, embora ela já estava passando por cuidados médicos, então eu não quis interferir, porque já era muita encrenca para eu cuidar. E aí fica aquela coisa de questionar quem que eu sigo, quem que eu não, por quê? Na acupuntura a gente não usa gelo, não faz o menor sentido usar gelo. Eu lembro de um colega que ele defendia isso, tá? Um cara que eu respeito muito, mas não trabalho nessa linha. E vamos cuidar daquilo que era possível cuidar, por exemplo, superando essa questão dos vazamentos. Quando eu soube da medicação que ela tomava, eu já avisei, olha, com essa medicação você vai estar sujeita a ter novos hematomas pelo corpo e no agulhamento também. Então vamos começar com cuidado, eu vou fazer uma inserção mais superficial para evitar esse problema. Nós vamos continuar fortalecendo o sistema que mantém os vasos íntegros e a gente vai seguindo. Então isso significa que a sua melhora não vai ser possível assim tão rápida. E nesse caminho que a gente vai tratando, eu fui pesquisar o que aconteceu e foi por conta de carregar pesos. Uma pessoa muito proativa, muito estimulada, mas muito tensa por causa do trabalho, e eu suspeito também que por conta dos remédios que ela toma, que sobrecarregam o fígado. Com isso, carregando peso em umas compras, ela machucou seriamente os tendões. Então, o tratamento envolveu desde o início também tranquilizar ela emocionalmente, né? Pegar o sistema que está mais aquecido por essa coisa da reatividade e trabalhar isso também.
Então veja que foi uma complicação. Não era um tornozelo que eu tinha para tratar. Mas se eu me detiver a isso, eu queria lembrar um detalhe que eu achei, ó, para vocês verem. Ela chega com essa parte do tornozelo toda inchada, aqui a parte de dentro também. Aqui, nesse pé que é o direito, deixa eu tirar isso daqui. Nesse pé que é o direito, aqui muito inchado, aqui também. E esse tornozelo particularmente, ele era mais inchado aqui, nos maléolos, ó, tá? E na palpação eu notei que era muito dolorido o bexiga 62 e o R6. Falei, não é só isso, você tem um problema de cartilagem aí. Você já torceu esse pé? Não, isso eu torci, mas faz tempo. No meu trabalho não tem faz tempo. Significa que essa área é fragilizada. Portanto, é o que fazia sentido ter uma incidência maior de hematoma e de estar mais inchado. Os mesmos pontos do outro lado não doíam. Ou seja, eu tinha que fortalecer ou recuperar o máximo que eu pudesse as cartilagens desse lado. E a coisa progride. A queimadura que ela teve foi nessa região aqui, ó. Vocês conseguem ver? Opa, aqui, ó. Tá? Nessa região. Acontece que isso foi melhorando, mas eu percebi que logo aqui para cima, ó, tinha duas bolinhas dos dois lados, um inchaço, tá? E os exames que ela fez não se referiam a isso. E era muito dolorido também. Então tinha dor aqui na inserção, tinha dor aqui, a panturrilha toda doía e aqui a queimadura. Uma coisa complexa. Porém, tudo isso ligado também a um tensionamento emocional que tensionava músculos, tá? Tive que lidar com tudo isso. Nessa condição de dor no tornozelo, andar prejudicado, eu resolvi investigar o joelho. Era natural que ali também estivesse com algum sinal de sobrecarga, de desgaste, porque o andar estava todo comprometido. Para sorte, não estava mal. Porém, essa dor na panturrilha dela não fazia muito sentido ter ligação com as bolhas. Inclusive, as bolhas estavam demorando para secar e aqui começou a melhorar mais. Eu achando que era então o tensionamento emocional, que tensiona músculos também. Mas aqui na panturrilha, geralmente não é bem aqui que acontece. Isso me fez investigar uma outra coisa, que eu observava quando ela levantava da maca. Eu fui olhar a coluna. E realmente ela estava com perda de flexibilidade aqui na coluna. Então ela ficava meio arcada. Meio arcada aqui começa a esticar demais, né? Ou seja, o andar dela ela começou a gerar encurtamentos, um desbalanceamento total da parte frontal e posterior. E a hora que eu comecei a mexer com isso, saltaram aos olhos. Quando ela levanta da maca pela primeira vez, ela fala assim, nossa, tô reta. E minha perna melhorou bastante. A dor na panturrilha lá embaixo está, eu não posso dar um passo que dá uma coisa assim que puxa a perna toda. Aí eu lembrei, falei, olha, enquanto não secar e não cicatrizar essa bolha, você vai ter essa sensação, tá? Agora, isso não é nada grave. Toda criança que pulou fogueira, quem andou, quantos colegas meus e amigas que andaram de moto queimava a perna ali no escapamento da moto, era assim mesmo, né? Fica repuxando e dolorido, mas já estava desvinculado da dor aqui. E essa dor passava logo, quer dizer, um mês mais ou menos, bem cuidado, que lembra, eu deixei para ela tratar com a orientação médica que ela já tinha procurado. Teria remédios para isso também, mas era muita coisa que eu queria me ater e deixei para lá. Vamos dividir, né? Vamos compartilhar. Então, a hora que eu comecei a trabalhar aqui, isso foi muito importante,
porque eu comecei a resgatar o caminhar natural dela, um equilíbrio mais equilibrado. Inclusive, para tratar aqui, eu precisei tratar aqui. Veja que interessante, desculpa, que um problema de queixa aqui tinha tudo isso envolvido. Cai em coluna, um assunto que até virou curso meu, para as pessoas começarem a se tocar disso. Né? O acupunturista está muito acostumado a perguntar aonde dói e eu vou ter uns pontinhos especiais para essa dor. A dor dessa pessoa era uma dor da vida, da fase que ela estava. Uma fase tensa por questões de trabalho, precisava enfrentar isso, não era uma opção, e com isso tudo e com outras questões que fica difícil de levantar agora, que são os tratamentos que a gente tem para várias coisas, pressão, colesterol, gastrite, ansiolíticos. Puxa, isso vai construindo um corpo que fica muito frágil para lidar com essas situações. Mas a coisa não era simples assim, porque no hospital diagnosticado que ela tinha aqui fascite plantar. E tá certo, com um andar todo torto desse, é natural que esses tendões aqui comecem a sofrer com a pisada dela. E ela só numa perna, justamente a perna que teve o problema aqui no tornozelo, um problema relacionado mais a cartilagens. Eu tinha ficado com medo que tivesse ocorrido alguma ruptura também em ligamento, mas isso estava íntegro. Então, gente, é um pepino. Esse trabalho, na verdade, não foi um trabalho para melhorar o tornozelo, mas é para recuperar a sua capacidade de lidar com a vida, de continuar andando para frente, né? Sem os limites daquele acidente, que aquilo foi um acidente. Foi difícil de lidar, porque normalmente as pessoas que procuram a acupuntura querem só a magiquinha das agulhas, e as agulhas não fazem mágica. O tratamento dela não envolveu só tratar esse monte... Opa! Não foi só tratar esse monte de coisa. Eu tive que lidar também com algumas orientações, alguns limites. Ela, inclusive, passou a usar bengala. Eu falei, olha, por enquanto você está em recuperação, você tem que aliviar o peso dessas pernas, principalmente da mais prejudicada. Tá? Por quê? Ali é desgaste por uso, um uso tensionado. Mesmo que eu tire a tensão, a lesão já está lá. Então, o que você precisa de amenizar para o seu corpo? Se fosse comigo, se eu tivesse nessa situação, eu estava andando de muleta. Porque quanto menos eu usar, menos eu lesiono. Não que você não precise do movimento, precisa, mas sem carga. E é uma recomendação que ela passou a seguir. Com isso, foram 2 meses de trabalho para ela voltar a encarar os projetos dela. Teve uma baita de uma oportunidade nesse momento e eu espero que ela esteja feliz, porque na época ela comemorou bastante. Então, essa história toda chama atenção no seguinte: a gente trata pessoas, a gente não trata lesões ou dores, né? Ou síndromes. É sempre um conjunto de fatores. Esse caso é um caso de síndrome mista, não tem como pensar numa síndrome sem considerar a outra. Mas mais do que isso, vamos parar de coisificar o humano. É uma pessoa lutando por sua condição de vida, por aquilo que ama fazer e pela necessidade que a idade lhe impunha. Ela tinha que trabalhar. E eu fui parceiro nessa retomada, né, do controle da sua vida e da capacidade de lidar com as suas conquistas, de retornar a ter conquistas. Eu acho que na acupuntura isso precisa ser levado em conta, isso precisa ser considerado. Não dá para pensar, primeiro, que é só agulhinha. Segundo, existem limites ou orientações ou cuidados além do consultório que a pessoa precisa respeitar. Senão não tem mágica, não tem melhora. E terceiro, isso tudo foi conseguido pela cumplicidade que eu consegui estabelecer com ela na conquista da vida dela.